Por favor, irmãos, fiquemos em pé. Vamos às nossas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 22 até o versículo 25. Diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e em nossos corações. Eu fiz um apanhado de passagens que falam sobre esse assunto e depois fiquei pensando talvez esse fosse um estudo para vigília, abordando mais profundamente cada uma dessas passagens, e talvez assim o faça nessa próxima sexta, se Deus não colocar outra coisa no meu coração. Mas hoje eu quero abordar assim, um tanto superficialmente, já que são muitas as passagens, não dá para aprofundar nelas, para mostrar ou tentar mostrar, através dessas passagens, aquilo que eu disse no domingo, que a noite a que Jesus se refere, na qual ninguém pode trabalhar, é o momento em que as pessoas não darão mais ouvidos a essa doutrina, e sim farão aquilo que tem nos seus corações. E seguirão aos falsos apóstolos. Aqui nessa passagem, nesse trecho que nós começamos, o apóstolo Pedro, ele fala que a nossa purificação, a purificação da nossa alma, é em obediência à verdade. Que o apóstolo Paulo, em outro lugar, ele usa a expressão lavagem pela água, pela palavra, comparando a palavra de Deus com uma água que limpa as coisas. Só que a palavra de Deus limpa o nosso interior. E ele diz, no versículo 23, que essa palavra de Deus, que nos faz ser gerados de novo, ela é viva e permanece para sempre. Ou seja, ela não vai cair de valor, não vai cair de uso, não perderá a sua validade. Mas ela, por exemplo, ela tem o hábito de dizer que determinada coisa está ultrapassada, que já veio coisa nova. De fato, muitas das nossas coisas são assim. Passam, perdem o seu valor, perdem o seu uso, perdem a sua utilidade. Esses dias eu estava lendo, assim, mais a manchete, a primeira linha, do que lendo o artigo, de que alguns lugares estão voltando a usar o carro de boi para trabalhar a terra. Estão usando o boi para trabalhar a terra. Em termos de produtividade, em termos comerciais, não vale a pena. Porque o trator ou outro desses aparelhos
modernos são muito mais eficientes do que os antigos bois, que tinham deixado, vinha sendo usado apenas ou para reprodução ou para se produzir alimento ou couro, não mais para o trabalho. Eram animais em desuso, ou esse uso ficou para trás, como muitas coisas que há na vida. Mas a palavra de Deus não é assim. Hoje, ouvindo o jornal pela televisão, o jornal anunciou que uma das suas reportagens seria o tipo de saia que estaria de volta à moda. E eu, na minha vida, já vi, muitos tipos de modas. Apareceram, desapareceram. Apareceram, desapareceram. Penteados, tipos de barbas, tipos de bigode. E mesmo as pessoas, né? Às vezes usa, depois para de usar. Calça boca de sino, calça com cintura de toureiro. Né? Alguns então põem a cintura da calça aqui no peito, na altura do peito. Já vi muito disso. Né? Sapato com bico fino, às vezes tão fino, né? Tão comprido. Bico redondo, bico quadrado. Não é verdade? Mas a palavra de Deus não é assim. E nesse momento quero aproveitar, já que falei de moda, se não aparecesse tantas passagens na Bíblia falando de vestimento, nós poderíamos dizer que aquela palavra, talvez seja só para aquele momento, para aquela situação, mas se repete, e o que a palavra mesmo diz, ela não é temporária. Ela não é de origem, como Pedro mesmo vai dizer, da meditação dos seres humanos ou da intuição dos seres humanos, mas é a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo falou aos homens de Deus, e eles escreveram a vontade de Deus. Então, o que eu poderia dizer é que se alguém disser que essa moda que a Bíblia fala é para aquele tempo, então eu vou dizer que naquele tempo se usava a moda da vontade de Deus, hoje é do diabo. E é por isso que o anticristo está para se manifestar. Porque as pessoas não levam a sério o que está na Bíblia. E ele então cita o profeta Isaías, que fala sobre esse assunto. Palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que era a vontade de Deus, no tempo dos apóstolos, ou no tempo dos profetas, ou no tempo dos patriarcas, continua sendo a mesma vontade de Deus hoje. As pessoas é que ficam mudando, mas essa mudança não é para o bem, é para o mal. Infelizmente, como o ser humano se sujeita muito aos modismos empíricos, né, ou atrás das novidades, as ondas, né? Eu me lembro, quando eu era menino, surgiu a onda de fazer chá com casca de ipê roxo, que curava tudo. Naquela época curava até câncer, porque não tinha ipê roxo aqui, né? Nem cheiro de ipê em São Paulo, né? Porque todo mundo quer ficar pelas doenças e tantas outras coisas, né? Mas a palavra de Deus não é assim. E ele diz então aqui que nós queremos purificar a nossa alma, esse é o ponto que interessa para nós, tem que ser pela verdade, pela palavra de Deus. E nesse sentido, eu quero que os irmãos abram em Lucas 21, no discurso escatológico de Jesus, também chamado de pequeno Apocalipse de Jesus, que aliás eu acho uma coisa muito interessante e estranha,
que o pessoal se interessa tanto pelo Apocalipse e não vai verificar as outras passagens escatológicas, né? Os outros Apocalipses. O livro mais antigo, apocalíptico, é o livro de Daniel. Mas há outras passagens desse teor, ou que falam das últimas coisas. Que diz aí, Lucas 21:33? Porque virá como alvo sobre todos que habitam na face de toda a terra. Só isso? Muito bem. Que coisa, hein? Então, quem achou certo, leia, por favor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É o que Pedro diz assim, né? Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então, muito cuidado com os modismos, hein? Não caia nessa cidade do diabo, daquele que diz, isso era para aquele tempo. Não. A palavra de Deus não muda. Porque Deus não muda. Mas ainda no mesmo teor, Mateus 5:18. O sermão da montanha. Não confundir com o sermão da planície, que está em Lucas. Eu acho também um absurdo. Até o editor, né, da editora que editou a Bíblia, né, dessa tradução, colocou lá, né, Sermão do Monte, e está escrito no texto, né, eles desceram a planície. Eu fico pensando, como é que as pessoas podem errar tanto? Né? Não confundir com o sermão da planície, que é o Sermão do Monte. 5:18. Porque verdade diz até que o céu e a terra passam, nem jota ou tiro se omitirá da lei, sem que tudo esteja cumprido. Pode passar o céu e a terra, mas nem a menor letrinha da lei vai cair sem que aquilo seja cumprido. Tá? Então não se engane, não muda. Tá? As únicas coisas que mudaram é que os rituais foram cumpridos na morte de Jesus. E as coisas foram purificadas pelo sangue de Jesus. O resto continua sendo a mesma coisa. Que, aliás, eu já disse em outras ocasiões, é um dos sinais para nós verificarmos se determinado mandamento permanece. Né? Por isso eu queria que os adventistas, os sabatistas, me respondessem por que Anrão e Joquebede não guardavam o sábado. Quem foi Anrão e Joquebede? Os pais de quem? De Arão. Os pais de Arão, está certo. Os pais de Moisés, está certo. Hã? E de Midian. Ou Miriam. Né? E Midian não é mulher, é homem, filho de Abraão. Né? Certo? Por que já foi Abraão não guardava o sábado? Por que Jacó não guardava o sábado? Por que Isaac não guardava o sábado? Por que José não guardava o sábado? Certo? E são santos homens de Deus, reconhecidos na Bíblia. Né? Estão lá no céu. Então o sábado foi uma figura da lei para mostrar que nós, os que cremos em Cristo, e aqui Hebreus 3 e Hebreus 4, né? Podem ler esses textos, ver que está se referindo à salvação. Por isso é que nós guardamos o domingo, porque simboliza que nós entramos na salvação. Mas esse é um dos muitos erros, porque as pessoas não sabem o que ler, pegam uma coisa e não vê realmente qual é o contexto. E até se esquecem, né, o que tanto Jeremias e Ezequiel dizem, né, que a lei foi quebrada. E que Deus faria conosco uma nova. Ele tiraria o coração velho de pedra e nos daria um coração de carne, um novo coração. Faria conosco uma nova aliança. E o que Jesus disse? Esta é a nova aliança que é feita no meu céu.
Então, nós vivemos, podemos dizer, uma outra lei, uma outra aliança. Por isso, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muito bem. Mas, para dar um pequeno arremate nessa importância da fidelidade da palavra de Deus, leia alguém aí, no finalzinho do sermão da montanha ou do monte, se é mais propriamente monte, se fosse uma montanha, né? Jesus ia subir lá e ninguém mais ia ouvir. Né? 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Certo? Então, quando diz o versículo seguinte, muitos me dirão naquele dia, né? Nós curamos, fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos, falamos em línguas. Não é isso, não. É fazer a vontade de Deus. Por isso que eu insisto nessa questão da fidelidade à palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, você não vai entrar no céu. Eu não estou dizendo que você é salvo pelas obras, não. A questão é que se você crê, você faz. Mas muito bem. Vamos ver, por exemplo, uma sequência do apóstolo Paulo, falando sobre a importância de nós mantermos firmes a doutrina que nos foi pregada, como ela foi pregada, do jeito que ela foi pregada. Vejam aí 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual vos deixo já vos a vocês, pelo qual também sois salvos, se tivesse tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Se o retiverdes, tal como foi anunciado. Se você mudar isso, você não vai ser salvo. E olha que não coloquei aqui as maldições para quem tirar alguma coisa da lei, ou a quem acrescentar alguma coisa da lei. E uma das provas que a Igreja Católica não é de Deus é que ao longo da história nós encontramos as datas de quando determinada doutrina foi ensinada ou foi oficializada. Não tinha aquilo antes, mas foi surgindo depois. Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido, nem trabalhar em vão. Retendo a palavra da vida. Quer dizer, mantendo ela como ela é. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pode continuar até o versículo 10. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual,
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 8. Senta lá, espoletinho. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, desculpa. No discurso dele, ele está falando que eles são crentes e a igreja de Tessalônica é uma igreja muito elogiada por Paulo, uma igreja muito querida de Paulo. Então ele coloca: vivemos, porém, se estamos firmes na palavra de Deus. 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Como vocês receberam o ensino de nós, vocês mantenham assim e façam assim. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora, na segunda carta, o capítulo 2, ele está orientando aquela igreja que não se assustasse com doutrinas diferentes, né, em questões escatológicas, como foi lá na igreja de Corinto, que chegou alguém e começou a ensinar que a ressurreição já tinha acontecido. E aqui neste caso, eles estavam ensinando que o arrebatamento ia acontecer agora, né? Como foi o caso desse pastor americano que disse que o arrebatamento ia acontecer sábado, né? Que Jesus ia voltar no sábado, e que também não foi entendido, porque é uma confusão por a maioria das pessoas, né? Então, o que se comentou foi que ele falou que ia acabar o mundo. Não foi isso que ele disse. Ele disse que ia acontecer o arrebatamento. Está errado também, né? Porque o apóstolo Paulo ele ensina aqui nesse capítulo 2 que o arrebatamento só irá acontecer depois que vier a grande apostasia e se manifestar o anticristo. E vier a grande tribulação. Só depois da grande tribulação é que acontecerá o arrebatamento. Eu já disse que essa doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação é uma idiotice. Que às vezes a pessoa, por querer muito uma coisa, acaba não vendo a verdade. Como é a questão do ponto do vigário, né? Ele só pega, né? Porque a pessoa quer muito aquilo e ela fica tão ávida de conseguir aquilo lá que ela não percebe o engodo que ela está passando, o engano que estão fazendo com ela. Que a coisa é muito simples, né? Se o arrebatamento é antes, o que vai acontecer com aqueles que ficarem, se arrependerem e se converterem depois? Eles vão a pé para Jerusalém quando Jesus voltar? Ou aqueles que morrerem na perseguição? Eles vão ressuscitar se a ressurreição já foi, a primeira ressurreição já foi?
Eles vão ficar esperando que aconteçam outras ressurreições, outros arrebatamentos? Só tem uma ressurreição e um arrebatamento dos salvos. Depois vai ter um dos perdidos, né? Dos salvos é a ceifa, que aparece no livro do Apocalipse. Eu tive um documentário falando sobre isso e disse que no Apocalipse não aparece em nenhum lugar o arrebatamento. Aparece sim. Que fala da ceifa e da vindima. Quando vem a vindima, eles são largados no lagar da ira de Deus. Mas vejam aí o versículo 3. Ninguém de maneira alguma nos engane, porque não será assim, sem que outros venham a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós poderíamos ver vários outros, né? Somente que diz que o anticristo vai se manifestar. Os irmãos, depois leem esse capítulo em casa. Mas vamos ver no capítulo 3, o versículo 6. Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aparteis de todos os irmãos que andar desoriginadamente e não segundo a tradição que de nós recebemos. Então, é o que se fala da exclusão dos hereges. Se ele quer criar uma nova doutrina, ou uma nova prática, um novo comportamento, então ele tem que ser afastado, porque ele não é de Deus. É um servo do diabo. Por isso que lá em Efésios 4, 5, o apóstolo Paulo fala em uma só fé. Ou seja, em uma só doutrina. Que o pessoal, as pessoas dizem, o que importa é a fé. Isso não quer dizer nada. Até mesmo que Tiago diz que os demônios também creem. O problema é você crer o quê? Crer em quem? Tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala em um outro evangelho e fala em um outro Jesus. Querem ver? Olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Pois é, a pessoa, pastor, o senhor é muito rigoroso. Lá também fala de Jesus. Mas será que fala a verdade?